Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Caio Augusto, sou professor de História e eu estou iniciando essa série de podcasts que são podcasts para complementar as nossas aulas, tanto do ensino fundamental como do ensino médio. Então, como uma forma de complementar as aulas, também uma forma de deixar um material extra para vocês estudarem para as provas, eu decidi começar essa série de podcasts, que vai ser uma série que não vai seguir uma ordem cronológica, é, então não vai seguir a ordem das apostilas ou a ordem cronológica da história. Cada podcast vai ser um tema diferente conforme a minha disponibilidade aqui para produzir o conteúdo, mas todos os podcasts terão o seu título e, caso você queira procurar um determinado tema específico, basta olhar o título do podcast e você consegue encontrar o tema que você mais precisa aí para os seus estudos, certo? Bom, e nesse primeiro podcast, na estreia, eu vou estrear com um tema que particularmente eu gosto muito, é um tema que me fascina bastante, que é o Império Bizantino. Então, eu vou tentar nesse podcast explicar não só o que é o Império Bizantino, a definição do Império Bizantino, os principais acontecimentos do Império Bizantino, como também entender como que o Império Bizantino se insere dentro de uma discussão maior, que é a discussão da Idade Média, né, do período medieval. Eu digo isso porque o Império Bizantino é um dos primeiros temas que nós estudamos quando nós começamos a estudar essa nova fase da história que é o período medieval. Vou começar conceituando o Império Bizantino, mas para conceituar o Império Bizantino eu vou ter que voltar lá no Império Romano. Porque o Império Bizantino, já dando um pequeno spoiler, é uma certa continuidade do Império Romano. É o que sobrou do Império Romano ao longo da Idade Média. Claro que bastante diferente do Império Romano, a gente vai ver isso com calma. Bom, o Império Romano, ao longo do século IV e do século V, ele é um império sobre todo o Mediterrâneo, né, compreendendo ali o norte da África, região do Oriente Médio e uma boa parte da Europa. Mas esse Império Romano ele estava em crise. Desde o século III, o Império Romano havia passado por uma sucessão de crises. Uma crise econômica gigantesca, advinda do enfraquecimento do sistema econômico romano, que era o sistema escravista. A mão de obra básica de todo o Império Romano era a mão de obra escrava. Inicialmente, essa mão de obra escrava ela era formada a partir de uma escravidão por dívidas. Então, um sujeito romano se endividava com algum senhor e para pagar essa dívida ele se tornava escravo. A partir de um determinado momento na história de Roma, ainda lá na República Romana, a escravidão por dívidas ela é proibida. E a partir do momento que a escravidão por dívidas é proibida, a única escravidão permitida é a escravidão por conquista. Então, quando Roma começa a conquistar outros povos, esses povos conquistados é que se tornarão escravos e vão compor a mão de obra fundamental aí do Império Romano. Só que o Império Romano, em um determinado momento, começa a chegar no seu limite de expansão. Ele não consegue mais expandir, ele não consegue mais conquistar novos povos. Na Europa, para vocês terem uma noção, o limite de expansão do Império Romano sobre a Europa é justamente o limite da Germânia, né, da atual Alemanha. E no Oriente Médio, na África também, o Império Romano não consegue mais se expandir para além das fronteiras que ele atinge ali por volta do ano 110, 120, que é considerado o auge do Império Romano. Pois bem, se você não consegue expandir, você não consegue ter escravos. Se você não consegue ter escravos, a sua mão de obra começa a declinar e aí você começa a ter uma crise econômica gigantesca. Somada a essa crise econômica, a gente tem uma crise política dentro do Império Romano. O Império Romano, comandado pelos imperadores, começa a ter uma sucessão de imperadores que são assassinados o tempo todo por seus generais. Uma verdadeira disputa pelo poder. Então, para vocês terem uma noção, no século III, quase nenhum imperador do século III conseguiu concluir o seu mandato e morrer de forma natural. Quase todos os imperadores do século III foram assassinados.
né? E não tiveram governos mais longos do que 5 anos. Então a gente tem uma sucessão de crise política dentro do Império. E além da crise econômica e da crise política, a gente tem a invasão germânica dos povos germânicos, ditos bárbaros, que vêm lá da Germânia, povos como os francos, os visigodos, os ostrogodos, e que começam a incomodar o Império Romano e começam de pouquinho em pouquinho e se estabelecendo em territórios que são territórios das fronteiras romanas. Para tentar algum tipo de solução no meio de toda essa crise, o Império Romano, lá no final do século IV, ele toma uma decisão bastante importante. O imperador Teodósio, ele vai... o imperador Teodoro, ele vai dividir o Império Romano em duas partes. Então o imperador lá no ano de 395 vai fazer uma divisão do Império Romano em sua parte ocidental e a sua parte oriental. A parte ocidental continua tendo como capital a cidade de Roma. A cidade de Roma continua sendo uma cidade importante dentro do Império Romano do Ocidente. Já a sua parte oriental vai ter uma outra cidade como capital, que é a cidade de Constantinopla. E o que era a cidade de Constantinopla, tá? A cidade de Constantinopla ela foi fundada pelo imperador Constantino, lá no ano de 331 d.C. Abre parênteses aqui, o imperador Constantino é aquele imperador que foi o primeiro a se converter ao cristianismo, fecha parênteses, e ao fundar a cidade de Constantinopla, o Constantino funda ela sobre uma outra cidade que já existia. Basicamente, ele só rebatiza a cidade, que era a cidade de Bizâncio. Então, existia uma cidade ali na Turquia, né? Que era a cidade de Bizâncio, na Ásia Menor. Essa cidade de Bizâncio era uma cidade poderosíssima desde a antiguidade, porque ela era um entreposto comercial entre o Ocidente e o Oriente. Então, os produtos que vinham da China, da Índia, passavam pela cidade de Bizâncio para serem comercializados na Europa. E o imperador Constantino, então, vai rebatizar essa cidade, vai chamar ela de Constantinopla, em sua homenagem, né, Constantino. E quando o imperador Teodósio, quando o imperador Teodósio divide o Império Romano, ele vai escolher para sua parte oriental como capital a cidade de Bizâncio, no caso a cidade de Constantinopla. Então, o Império Romano é dividido no ano de 395, sua parte ocidental tem a capital em Roma e a sua parte oriental tem a capital em Constantinopla. Muito bem. A parte do Ocidente, ela vai ser conquistada, vai ser tomada, vai ser invadida pelos povos germânicos. Lá no ano de 476, a gente vai ter a queda do Império Romano do Ocidente. Há uma discussão historiográfica, que eu não vou entrar aqui em detalhes, o termo invasão bárbara é um termo que nós, historiadores, não utilizamos mais tanto na atualidade, né? A visão historiográfica atual é a visão de que aconteceu muito mais uma migração germânica do que uma invasão germânica, mas a gente não vai entrar nessa discussão historiográfica. Para fins didáticos e para fins de vestibular, a historiografia mais clássica, mais antiga, vai dizer que no ano de 476 o Império Romano do Ocidente foi derrubado. E o Império Romano do Oriente? Ele não é derrubado, ele não é conquistado pelos povos germânicos. O Império Romano do Oriente continua existindo. E esse Império Romano do Oriente que continua existindo vai ser rebatizado na Idade Média e será chamado de Império Bizantino. Então daí que vem o termo Império Bizantino. Império Bizantino nada mais é, conceituando aqui, o Império Romano do Oriente que sobreviveu ao longo da Idade Média. Eu gosto de usar um termo mais pessoal, que é o que sobrou do Império Romano na Idade Média. Né? É os restos, o bagaço da laranja do Império Romano na Idade Média. Claro que eu estou usando um termo aqui de brincadeira, porque o Império Romano do Oriente, por um tempo, foi um império bastante poderoso na Idade Média. Tá? A gente já vai falar das características do Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, mas eu quero falar um ponto historiográfico aqui que eu considero bastante importante.
Há alguns historiadores, o Perry Anderson é um deles, que vão interpretar que a Idade Média pode ser entendida como um período, um momento de um choque e de contato, choque amistoso ou não amistoso, mas um contato entre três grandes civilizações. E se a gente olhar toda a Idade Média, de fato, pelo menos na sua primeira parte, ela é o choque e o contato dessas três grandes civilizações, que é a civilização cristã ocidental, latina, né? Ou seja, que tem a Igreja Católica como centro cultural, a civilização cristã oriental grega e a civilização árabe muçulmana. Por que eu estou falando isso? Porque o Império Bizantino ele é a civilização cristã oriental. Então, o Império Bizantino pode ser entendido também como a civilização cristã oriental. E eu repeti o cristão oriental porque mais para frente a gente vai ver as diferenças do cristianismo oriental para o cristianismo ocidental e o quanto que o Império Bizantino, embora tenha algumas características latinas, ele é um império de uma cultura totalmente diferente da cultura latina. Por isso que ele é um império grego. Mas a gente vai chegar lá, tá? Bom, então vamos falar aqui algumas das características do Império Bizantino. Né? O que o Império Bizantino tem de novo e de diferente em relação ao Império Romano antigo, né? Do antigo Império Romano. Eu acho que a primeira característica é a língua. O Império Romano ele é um império cuja língua principal é o latim. E o Império Romano do Ocidente continua usando a língua latina, e mesmo quando o Império Romano do Ocidente cai, é derrubado pelos povos germânicos, isso o professor Marcelo Cândido, historiador de História Medieval da USP, fala bastante no seu livro, mesmo o Império Romano do Ocidente caindo e os povos germânicos ocupando aquele território, esses povos germânicos vão continuar usando o latim, né? Eles não vão falar latim, mas eles vão usar o latim nos seus documentos, nas suas cartas, nos seus documentos régios, né? Reais. Então a igreja continua utilizando o latim também como língua oficial. Então a parte do Ocidente tem o latim como a língua principal. Já a parte oriental abandona o latim. Embora o latim no começo ali do século V, século VI, século VII ainda fosse usado em alguns documentos, mas o latim ele vai sendo transformado para o grego. Eles vão abandonando o latim e vão aderindo cada vez mais ao grego. E a população, de modo geral, no Império Bizantino falava grego. A língua oficial, a língua principal falada naquele lugar era a língua grega. Com o tempo, os próprios documentos reais também vão deixar de ser escritos em latim e vão começar a ser usados em grego. E a própria igreja cristã oriental, bizantina, é uma igreja cujos seus ritos eram missas celebradas em grego e não em latim. O latim não é a língua oficial da igreja do Império Bizantino. A segunda característica é justamente essa, a igreja, né? Porque o Império Bizantino ele vai ter uma tradição cristã diferente da tradição latina. A gente chama de uma tradição oriental, que posteriormente, lá no ano de 1095, vai romper com a Igreja Católica e vai formar a Igreja Ortodoxa. Então a gente pode falar que o Império Bizantino é um império cristão oriental, mas de um cristianismo diferente do cristianismo latino, do cristianismo ocidental. É um cristianismo de língua grega e com doutrinas e cultura muito diferente. Os ritos, a missa, toda ela era rezada de uma maneira diferente do Ocidente e, além disso, a própria liderança da igreja no Império Bizantino não estava submetida ao Papa. O Papa se torna a liderança principal da igreja ocidental, da igreja cristã ocidental. Mas, no Oriente, quem vai ocupar esse poder, esse posto, é o patriarca. Patriarca esse que estava sempre submetido ao imperador num regime teocrático que a gente chama de césaropapismo, porque junta a ideia de César, imperador, com o papismo, o papa, né? Então,
a igreja bizantina, as igrejas bizantinas estavam submetidas não ao Papa, mas ao primeiro lugar ao imperador e em segundo lugar ao patriarca, que era o grande líder religioso. E essa é uma característica bastante distinta do Império Bizantino em relação às civilizações do Ocidente, que a gente vai ver mais pra frente, tá? E o Império Bizantino ele tem um ponto interessante, que é ele vai tentar recuperar a antiga glória do Império Romano. Os imperadores bizantinos, em especial um imperador que a gente vai falar bastante, que é o Justiniano, eles têm como objetivo de vida refazer o Império Romano. De que forma? Reconquistando os territórios do antigo Império Romano. E o Império Bizantino, então, vai ser uma tentativa de refundar o Império Romano. Isso vai acontecer no Ocidente também com o Império Carolíngio, que veremos em aulas posteriores, tá? Então isso é bem fundamental. E, diferente do Ocidente, na qual a gente vai ter a formação de reinos bastante fragmentados por conta do desenvolvimento do feudalismo, que a gente vai falar mais pra frente também em aulas posteriores, aqui no Império Bizantino a gente vai ter uma centralização política maior. Então a gente não vai ter feudalismo, não vai ter poder fragmentado, política fragmentada, como a gente vai ver lá no Ocidente, né? Os senhores feudais mandando muito mais do que o rei. Aqui não. Aqui o imperador exerce um poder autoritário e exerce um poder centralizado, né? Até tem pequenos senhores feudais dentro do Império Bizantino, mas todos eles estão muito submetidos ao imperador e a gente vai ter realmente um Estado centralizado. Não só centralizado, mas como uma burocracia gigantesca, né? O Império Bizantino vai ter um Estado burocrático, com funcionários públicos e tudo mais. Isso é fundamental. Então essas são as principais características do Império Bizantino. Agora vamos falar do imperador mais famoso, que é o Justiniano, né? O Império Bizantino ele durou até o ano de 1453. A queda do Império Bizantino, a tomada do Império Bizantino pelos turcos otomanos lá no ano de 1453 é o que caracteriza o fim da Idade Média. E ao longo desses 1000 anos é óbvio que o Império Bizantino vai ter dezenas de imperadores importantes. Mas eu acho que o mais importante de todos, ou o que ficou para a história como um dos mais significativos, é o imperador Justiniano. E quem foi o Justiniano? Justiniano foi um imperador que governou do ano de 527 depois de Cristo até 565. Então foi um período bastante longo de reinado. Ele vem de uma família pobre, né? O que é interessante, né? Ele não vem da elite do Império Bizantino, não vem da elite do Império Romano Oriental. E durante o seu reinado, ele vai fazer duas grandes obras, podemos chamar assim. A primeira é a tentativa de refundar o Império Romano, reconquistando territórios que tinham sido perdidos do Império Romano para os povos bárbaros. E ele vai conseguir, ele vai ser bastante sucedido nessa sua tentativa. Ele vai conseguir conquistar partes da Itália, que tinha sido tomado por alguns povos germânicos. Ele vai conquistar o norte da África, que tinha sido tomado pelos vândalos. Vândalos é um povo bárbaro. Ele vai chegar até a Península Ibérica, lá onde hoje é Portugal e Espanha, e vai conquistar ali alguns pequenos territórios da Península Ibérica. Então, de fato, durante o reinado do Justiniano, o Império Bizantino chega no seu apogeu em termos territoriais, alcança o seu maior território, um território muito parecido, de fato, com o antigo Império Romano. Só que depois da morte do Justiniano, todas essas conquistas são perdidas. Então ele é bem sucedido, mas depois que ele morre, todas as suas conquistas não se mantêm. Então isso é um ponto importante. Outra coisa que ele vai fazer de fundamental é a criação de um corpo jurídico. Ele vai chamar os seus melhores juristas, os seus melhores intelectuais, e juntos eles vão compor um código de leis que vai ficar conhecido como Corpus Juris Civilis. E nesse código de leis ele vai criar uma série de leis muito baseadas nas leis romanas, né, no direito romano, e que vai ajudá-lo ali na sua administração. E esse Corpus Juris Civilis até hoje é estudado pela área do direito, pelas pessoas que estudam direito, porque foi
um sistema jurídico bastante sofisticado para a época, para o período medieval, né? Bom, o Império Bizantino ele vai durar até o ano de 1453. Ocorre que lá no final da Idade Média, esse Império Bizantino ele vai começar a se fragilizar muito, não só por questões internas, mas também por questões externas. Os turcos otomanos vão começar a pressionar o Império Bizantino lá no século, enfim, 14, 15, e vai começar a conquistar pequenos territórios do Império Bizantino. Somado a isso, a gente tem uma série de imperadores, já a partir do século X, que não conseguem manter a coesão social dentro do Império Bizantino, não conseguem manter a unidade e vai sofrendo revoltas internas. Essas revoltas internas fragilizam o Império para uma possível invasão externa. E a gente vai ter, então, em 1453, o Império Bizantino já quase todo tomado, só tinha sobrado a cidade de Constantinopla, basicamente. Em 1453, o sultão do Império Turco-Otomano, Maomé II, ele vai tomar a cidade de Constantinopla, e aí a gente vai ter o fim do Império Bizantino e o fim também do período medieval, tá? Em resumo, o Império Bizantino é isso. Claro, aqui é um resumo, tem muito mais coisas que nós poderíamos falar. São 1000 anos de história, então poderíamos nos aprofundar em muito mais temas aqui do Império Bizantino, mas em suma, o resumo é esse. Espero que vocês tenham gostado desse podcast e que tenha sido proveitoso aí para suas provas. Então, até mais, abraços.